Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo de número 21. Amém, meus irmãos? Amém? Ouçam, acompanhe aí também na sua Bíblia o que diz esta palavra. Por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. E oro para que, estando arraigado e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ore comigo mais uma vez. Querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por Tua palavra. Teu Santo Espírito, Senhor, fale ao coração de todos nós nesse momento, pela excelência, ó Pai, da Tua palavra e do poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que Deus espera da sua igreja? O que Deus espera da sua igreja? Sei que o que distingue da igreja de todas as outras instituições, exatamente esse objetivo, o ideal, o propósito pela qual ela existe, pela qual ela atua em todo o tempo, desde a sua fundação, desde o projeto original, o projeto inicial no coração de Deus, e que ao longo dos séculos vem exercendo esta função sob o poder, sobre a régide do Espírito Santo do Senhor, e que, apesar de todos os problemas, apesar de todos os ataques sofridos, apesar de toda a investida do inimigo contra a igreja, ela continua de pé. Ela continua firme. Ela continua vitoriosa. Ela continua atuante, porque está sobre a base, sobre a régide, sobre o poder daquele que a instituiu, que é nada mais e nada menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual se constituiu o cabeça da igreja. É por essa razão, meus amados e queridos irmãos, que Paulo, normalmente os judeus não tinham costume de orar de joelho, a não ser por uma razão muito forte ou por alguma situação muito grave e necessidade muito urgente para que se punha de joelho. Tanto é que Jesus falando que os escribas oravam em pé nas ruas para ser visto pelos homens, o próprio Jesus, quando num momento crucial, num momento tão difícil na sua vida, lá no jardim do Getsêmani, se põe ali a orar com muita intensidade, com muito fervor,
com muita força, com muita fé diante de Deus por aquele momento que antecedeu a crucificação. E aqui está Paulo exatamente relatando esse fato e falando exatamente o que ele está a fazer. Por essa razão, eu ponho-me de joelho. Aqui cabe talvez até uma pergunta: para quê? Então, ele se põe de joelho a orar pela igreja. É esta a razão, essa tem sido exatamente a arma poderosa. Essa tem sido exatamente aquilo que o Senhor tem colocado à disposição do seu povo, à disposição da igreja, para que ela tenha exatamente toda a força, toda a condição de resistir todos os ataques que sobrevêm sobre ela. E ele ora, ele faz aqui, menciona alguns pedidos, e que a nós faz também necessário pensar e, ao mesmo tempo, almejar que, de fato, essas virtudes, esse querer, essa vontade, essa súplica do apóstolo Paulo também torne-se necessário para a igreja dos dias atuais, para a igreja do nosso tempo, para a igreja do momento, e que não é diferente. A luta não cessou, os problemas não acabaram, eles estão aí, eles existem, talvez até de um volume ainda maior, mas cremos e entendemos, assim como Deus o sustenta, assim o Deus que o que fez com o seu povo, com a sua igreja no passado, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, o seu propósito, o seu projeto, o seu ideal, o seu querer, a sua vontade, o seu amor pela igreja continua o mesmo, e ela continuará firme no propósito de servir aquele que a instituiu. Cremos, meus amados irmãos, que Paulo se ponha de joelho a interceder ao Senhor, a interceder a Deus pela igreja, em primeiro lugar, para que ela seja fortalecida. Fortalecida. É algo tão necessário, é algo tão real, é algo tão que não há como a gente esconder ou negar que na nossa caminhada. Eu sei que por uma razão ou outra, momentos ou outros, em que passamos por alguns vales, em que passamos por algumas percas, em que passamos por algumas lutas, é nesse momento que o Espírito Santo e a palavra do Senhor vem conosco a nos fortalecer, a nos ajudar, a dar passos contínuos, a dar passos firmes, a dar passos de alegria, segundo a misericórdia e a bondade, e essa vontade, e esse querer do Senhor em estar presente a todo tempo, em todo momento, com o seu povo, com a sua igreja. Em alguns momentos, por uma razão ou outra, em que às vezes a nosso pensar ou as situações nos causam um certo desânimo, nos causa um certo temor, nos causa certas tristezas, em que muitas vezes a nossa caminhada está indo para a direção de Emaús, pelo que aconteceu, pelo que estava acontecendo, pelas tristezas, pelos lamentos. É nesse momento que o Senhor nos acompanha, talvez dá aquele toquinho de leve do Espírito Santo nos nossos ombros, onde você está indo, o que está acontecendo. Houve tristeza em Jerusalém, houve tristeza lá onde você está, mas lá eu te glorificarei também. Revigora a sua força, revigora a sua fé, revigora a sua esperança, porque é aí que o poder do Senhor aperfeiçoará exatamente nesse momento de fraqueza. Qual é o seu momento hoje, igreja? O que tem passado nesses 32 anos, como descreve aqui o pastor Aparecido, o seu início, a sua caminhada, a sua trajetória, quanto dos irmãos aqui, pioneiros nesse trabalho, os que estão aqui juntamente com os irmãos nesses projetos
que é de alcance, de trazer benefício, de trazer algo benéfico a uma sociedade, a um povo carente, necessitado. E nesses momentos, quantos bombardeios, quantos problemas, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas lágrimas. Mas escute, ouça bem esta palavra. Deus está a fortalecer, porque a alegria no Senhor, a nossa força é. Fortalecei-vos no Senhor. É interessante que tem um detalhe aqui muito interessante, que nos chama muita atenção e que Paulo faz menção do mesmo. Ele diz: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu, na terra, tome nome, oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder do Espírito Santo, no homem interior. Exatamente a ótica de Deus, ela diverge muitas vezes da ótica humana. Às vezes a gente se prepara fisicamente e tal, para bater, para vencer e tal. E muitas vezes na ótica de Deus Ele quer nos fortalecer. Às vezes para suportar a carga, para suportar o peso, para suportar as lutas. E é lá no interior, é nesse momento, é onde muitas vezes o inimigo tem lançado os seus dardos inflamados, no desânimo, na tristeza, muitas vezes por algo que não acontece do seu agrado, por isso, por aquilo, por uma razão ou outra. Às vezes nós estamos nos entristecendo por a coisa não acontecer segundo o nosso agrado, segundo o nosso jeito. E é nesse momento para que o nosso espírito interior esteja fortalecido sob esta graça, fortalecido sob esta palavra, fortalecer o homem interior, naquilo que tange o entendimento, a compreensão, o valor, a esperança, a vislumbrar, a ter uma visão, não somente do caos, uma visão não somente do tamanho do gigante ou do problema, mas ter uma visão interiormente nítida da graça, da glória, do esplendor, da grandeza do grande Deus a quem a igreja está a servir. Isso nos lembra bem aquele episódio de Estevão, quando apredejado, às vezes o corpo físico ali se deteriorando, se acabando pelas pedradas, pela maldade, pela violência, pelo tudo aquilo que as pessoas, talvez, na sua ignorância, estavam a fazer, de maneira muito brusca e violenta, com Estevão. Mas interiormente, no seu interior, havia uma grandeza, uma nitidez de quem é o Senhor, da sua grandeza, da sua glória. E naquela visão magistral, naquela visão em que o seu corpo estava sendo apredejado à morte, mas vendo a glória de Deus. Isso é fortalecer-se interiormente, fortalecer-se no poder do Espírito Santo. Outro exemplo muito clássico, muito vivo, muito notório também nesse tempo, na história, é de Paulo e Silas, aprisioneiros, presos, amarrados, no calabouço, no lugar mais baixo, o lugar mais triste, frio. Talvez tivesse tudo ali para um queixume, para murmurar, para chorar, para maldizer, lamentar-se, mas por estar fortalecido, não somente, talvez, não fisicamente, mas muito mais interiormente, profundamente, naquele instante, naquele momento, que nada contribuísse para alguém cantar, expressar louvor, adoração, mas por estar fortalecidos no Senhor,
exalta o nome do Senhor, louve ao Senhor, porque é isso que agrada ao Senhor. O nosso louvor, a nossa adoração não vai estar condicionado às circunstâncias, que as circunstâncias sejam favoráveis ou não, que as circunstâncias sejam boas ou não, que as circunstâncias seja a meu favor ou não, que o vento esteja em favor ou não, contanto que o meu interior esteja fortalecido, eu louvarei ao Senhor. Eu engrandecer o seu nome. Paulo diz isso, o aprendizado, aprender a engrandecer o nome do Senhor, fortalecer-se no Senhor, fortalecer-se na sua palavra, fortalecer-se naquilo que Ele tem deixado ao nosso alcance, a palavra lida, a oração feita, o devocional em dia, a igreja, sabe, ela tem esse poder, ela tem essa ação e atuação dada por Deus, sobre a régide do Espírito Santo, para fazer isso acontecer em nossas vidas. É maravilhoso o momento de alegria, é maravilhoso esse tempo, esse ambiente tão propício, tão agradável, em louvor ao Senhor, a engrandecer ao Senhor. Mas como está muitas vezes a nossa vida, a nossa luta, a nossa realidade fora desse ambiente, lá fora, talvez lá no trabalho, lá na escola, na faculdade, onde está talvez aquele momento, aquelas lutas, aqueles instantes cruciais em que somente por graça e poder do Senhor para sustentar-nos, para nos fortalecer. Um ambiente, às vezes, tão carregado. A igreja do Senhor está sendo fortalecida dia após dia para vencer. Ela já é vencedora. Ela já é vitoriosa. Ela já é a igreja que triunfa para a glória de Deus. E Paulo ora também, além de ser fortalecido, ele diz: eu oro para que conheça o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Cheio de toda a plenitude de Deus, ou seja, plenitude na sua forma mais elevada, aquele exemplo do copo cheio, que faz aquela onda, e que você tenta colocar-lhe alguma coisa, mas ele está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, são a trindade que não tem como estar uma desassociada da outra. O Espírito Santo que nos leva, que nos dá a coragem, que nos dá muitas vezes a determinação, mas que o amor do Senhor também nos acompanha, a misericórdia, a sua bondade, trabalhando de uma forma completa, cheios de Deus, cheio da sua plenitude, cheio da sua vontade, cheio do seu amor, cheio da sua graça. É o que Deus quer e vê na sua igreja. A igreja passada, a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, a igreja hoje. Meus amados e queridos irmãos, as nossas lutas, as nossas caminhadas, ou o tempo que o Senhor nos der aqui, enquanto Ele aqui permitir que a igreja esteja atuante, o poder do mal, o poder das trevas, o poder maligno tem também levantado os seus dados inflamados. Mas louvado e louvado seja o Senhor, porque a promessa dele é esta, que as portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja. Promessa, meus amados irmãos, promessa do Senhor. Então, nós temos algo tão grande, nós temos algo tão poderoso, a gente é algo assim tão importante em todo o tempo, porque é o Senhor conosco está, o Senhor que instituiu essa igreja, e tem fortalecido, e há de fortalecer hoje, amanhã e sempre, para que a igreja continue na sua caminhada, continue na sua marcha, continue na sua jornada, continue sendo exemplo, continue amando a Deus, continue amando as pessoas, continue levando essa palavra, em nome de Jesus, pelo poder do seu Espírito. É o que quer o Senhor, é o que Ele quer. Então, a nossa palavra não poderia ser outra, né, pastor Aparecido? Não poderia ser outra. A nossa oração não poderia ser outra, senão aquilo que Paulo também intercede pela igreja. A nossa súplica também, hoje, é que esta igreja, Igreja Batista da Liberdade, seja fortalecida, seja cheia do Espírito, ame a Deus e viva, e faça, e trabalhe, e que tudo que fizer, faça-o para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida.